Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, dia muito quente aí. Após o anúncio de Yaya Touré, Leve esse ano promete mais, hein, pessoal? Vamos falar sobre aí o projeto do Vasco europeu. Também vamos falar do recado aí que o Leve esse ano mandou para o Leandro Castan, falando sobre os salários atrasados. Também vamos falar sobre o lateral Cláudio Vinck, que está louco para voltar a jogar futebol, porque ele foi reintegrado, né, pessoal? E também vamos falar mais sobre a contratação do Yaya Touré. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo, chegar aí a 90 mil inscritos. Compartilha aí com a sua galera, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal, compartilha aí no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui. Pessoal, lateral direito Cláudio Vinck foi recém-promovido aí novamente ao time principal do Vasco, né? Ele que estava afastado aí, teve uma nova oportunidade aí com o Ramon Menezes e ele não esconde a satisfação de ter voltado ao elenco do Vasco e diz que está louco para vestir a camisa do Vasco novamente dentro do campo, né? A gente espera aí que volte o futebol, mas parece que vai demorar. E o Cláudio Vinck aí, como outros jogadores do Vasco, mostram aí que estão com vontade de voltar a jogar futebol, né? A gente viu aí algumas semanas atrás os treinos aí de jogadores que estavam afastados, né? Do Bruno César, inclusive foi reintegrado também, assim como o Cláudio Vinck. E talvez esses dois jogadores estejam aí com a motivação maior do que as dos demais, né? Porque eles estavam afastados e devem estar loucos aí para mostrar o seu valor para o torcedor vascaíno. O Cláudio Vinck, eu acho ele um bom jogador. Sempre critiquei aí o seu afastamento do time aí desde o ano passado, quando o Luxemburgo chegou, nem deu uma oportunidade para o cara mostrar o seu valor e ele já foi afastado. Eu acho ele um bom jogador, bate bem na bola, sabe bater falta e isso é um diferencial nos jogos aí. Com a bola parada hoje é muito difícil o Vasco fazer gols, né, pessoal? Ano passado tinha um Danilo Barcelos, mas esse ano não tem aí cobradores de falta. O Pikachu que sequer fez gol de falta aí com a camisa do Vasco. Acho que o Cláudio Vinck pode ser esse cara assim aí na bola parada e ele tem muito a acrescentar na lateral direita do Vasco. Pessoal, ontem finalmente saiu o anúncio oficial da contratação do Yaya Touré por parte do candidato à presidência Leve esse ano. Ele anunciou aí oficialmente a contratação do jogador. O próprio Yaya Touré falou que é jogador do Vasco, que está louco para encontrar a torcida vascaína. Vamos acompanhar aí mais uma vez o vídeo. Se você não viu no vídeo de ontem, assiste aí agora. Bienvenue, Monsieur Yaya Touré. Merci beaucoup d'avoir confiance em notre projet pour Vasco da Gama. Vai da Vasco. Hi, I'm Touré Yaya, and I want to thank Leven for inviting me on this project. And I can't wait to see all the fans from Vasco soon. Vai de Vasco. I'll see you soon. Pois é, pessoal, essa contratação aí tá dando o que falar, viu? Torcedor aí do nosso rival tá chorando até agora. E também já foi repercutido lá na Europa, pessoal, a contratação do Yaya Touré por parte aí do Levenciano, né? O Vasco não foi o Vasco que contratou, foi o Levenciano, mas o projeto dele pro Vasco de 2021 pode ser uma coisa muito grande. Ele prometeu que ia contratar um jogador na semana passada, teve alguns problemas e anunciou agora. O candidato à presidência foi bastante criticado, eu particularmente critiquei bastante o Levenciano por não ter anunciado na semana passada o reforço como ele tinha prometido, mas ele deu a volta por cima, ficou caladinho, pianinho e mostrou aí que realmente fechou com o Yaya Touré, causando uma grande surpresa aí em todos nós, né, todos os vascaínos e também na mídia, né, que sempre fala mal do Vasco. Eles estão de boca aberta aí e agora eles estão colocando a culpa porque o Vasco não paga salário, que isso, que aquilo e quer trazer o Yaya Touré. Não é essa gestão do Alexandre Campelo que contratou o Yaya Touré, não é o Vasco do Alexandre Campelo, é o
Vasco de 2021 do Levenciano. Levenciano é totalmente diferente do que o Campelo está fazendo no Vasco. Ele quer fazer um outro projeto que o Vasco não tem como implantar agora, porque não tem recurso e não tem capacidade aí para a gestão fazer uma coisa que pode ser feita no próximo ano, né, pessoal? Porque o Campelo assumiu a cadeira do Vasco desde 2018, quase não trouxe nenhum recurso aí de diferente para nossa instituição, né, pessoal? Ele fez alguns acordos ali pequenos, né, com BMG, Avan, Diadora, né, que não foi ele, foi o Eurico Miranda, mas ele ficou com a herança maldita do Eurico e não teve tanto grande sucesso assim. O Levenciano já prometeu que vai trazer patrocinadores aí nível europeu para o Vasco, jogadores de grande nível para o Vasco, porque segundo ele, se ele contrata esses jogadores, os patrocinadores virão automaticamente e patrocinadores da Europa dão banho aí nos patrocinadores do Brasil que não pagam absolutamente nada para os clubes, né? O Vasco recebe uma merreca do Banco BMG, que é o nosso patrocinador master, e o Levenciano quer pelo menos trazer um patrocinador aí para cobrir a camisa do Vasco. Isso seria bastante interessante, porque é algo que não existe no mercado. Sei lá, com a Mulambada, que já tem um contrato lá firmado com a Adidas, né, que é o patrocinador oficial deles, e paga mais de 40 milhões para eles. E o Vasco pode ter aí algo totalmente inovador na próxima temporada, o que seria muito bacana, o que seria aí um salto talvez aí para o Vasco sair do atoleiro. Torcemos para que isso realmente aconteça. O primeiro passo já foi dado, né? A primeira promessa parece que já foi cumprida. Agora falta o Levenciano ganhar a presidência. Eu acho que depois desse anúncio aí oficial da Yaya Touré, se for o jogador do Vasco mesmo, assinar ali, tiver concretizado mesmo, o Levenciano será presidente eleito do Vasco. Eu acho bem difícil para os outros concorrentes. Agora, após esse anúncio aí do Levenciano, ficou bem difícil dos outros candidatos de serem eleitos presidente do Vasco, né? Se bem que a maioria dos torcedores que gostam do Levenciano não vota, né, pessoal? Tem muitos sócios torcedores aí que não votam no Levenciano. Pode ser que tenha aí algum problema, mas eu acho bem difícil que ele não ganhe a eleição do Vasco. Bom, como todo mundo sabe, a Yaya Touré é um jogador de fama internacional, né? Jogou Copa do Mundo, Champions League, campeão da Champions League, jogou no Manchester City, no Barcelona, jogou aí no Olympiacos, entre outros clubes, e também jogou lá no futebol chinês, onde foi o seu último clube. Ele está atualmente sem contrato, o jogador fechou aí de graça, pessoal, somente os salários que o Vasco terá que pagar em 2021. Muitas pessoas estão falando que não valeu investimento. O Levenciano não investiu para contratar o Yaya Touré, o jogador não tinha multa nenhum com outro clube, diferentemente do que pode acontecer com o Giovinco e também com o Balotelli, caso eles sejam contratados, né? O Balotelli tem aí uma especulação de que ele não vai permanecer no Brescia no final da temporada, tendo contrato vigente aí com o Brescia até 2022, ele pode rescindir o seu contrato e quem sabe acertar aí com o Vasco. A imprensa italiana já noticiou que o Galatasaray e o Vasco são os dois clubes grandes interessados aí na contratação do Mario Balotelli. O Giovinco tem contrato também até 2021 aí, no final de 2021, com Al Hilal lá da Arábia Saudita, e pode ser que o Vasco tenha um pouco mais de complicações para fechar a contratação dele, a menos que ele rescinda também o seu contrato. Torcemos para que venham esses jogadores todos aí para o Vasco, porque vai montar uma baita seleção e o Vasco vai voltar a ser aquele Vasco que a gente viu carimbando aí o Manchester de 3-1, né, pessoal? Voltar a ser aquele Vasco campeão da Libertadores, voltar a ser aquele Vasco que quase foi campeão mundial, que merecia ter sido campeão mundial lá em 98 e também em 2000, mas agora pode ser que com o Levenciano aí, talvez esse projeto dê certo, como diz aí o Roberto Carlos, né, pessoal? Ele viu o projeto do Vasco e falou que é padrão europeu, é um projeto gigantesco que o Levenciano e também o Fábio Cordella estão organizando aí pro Vasco, para a próxima gestão aí, quem sabe, do Levenciano. Agora é esperar ter as eleições no Vasco, que o presidente eleito seja aí o que o sócio torcedor escolher e que a gente não tenha nenhum tipo de problemas na próxima temporada aí, né? E o Levenciano também mandou um baita recado aí pro Leandro Castan e disse que quando ele assumir a cadeira, for presidente do Vasco, ele não terá o salário atrasado, e isso que ele está passando hoje no Vasco não irá acontecer. Difícil é ver se o Leandro Castan vai permanecer no Vasco até 2021, porque o jogador não vai ficar um ano sem salário, né, pessoal? Acho bem difícil. Se o Vasco atrasar aí mais meses, o Leandro Castan vai pedir o boné, vai botar o Vasco na justiça, ó,
sair fora. Isso não é novidade, muitos jogadores vão fazer isso, caso o Alexandre Campelo não tenha uma solução aí bacana para resolver o problema dos salários atrasados e infelizmente o Vasco não tem recurso para pagar esses salários aí, pessoal. Tá bem difícil a nossa situação em 2020. Tomara que não tenhamos problemas aí para o futuro, problemas judiciais com mais jogadores, porque a cada dia que passa tá tendo muitos problemas dentro do Vasco. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre a contratação do Levenciano no Yaya Touré, jogador marfinense, será do Vasco em 2021. Causou grande surpresa a todos, mas os vascaínos estão todos felizes. Eu acho que muito difícil alguém ter contestado essa contratação. Um jogador muito experiente, vai agregar demais esse time do Vasco. Também falei sobre o problema dos salários atrasados que o Levenciano prometeu que na próxima temporada não irá acontecer, e também sobre esse projeto europeu que ele quer implantar no Vasco, né? Patrocinadores de nível europeu, jogadores de nível europeu. É bem bacana esse projeto do Levenciano e tomara que tenha sucesso aí caso ele seja eleito presidente do Vasco. E também fala sobre o retorno do Cláudio Vinck à nossa equipe, né, pessoal? O lateral que está louco para voltar a jogar futebol. Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Um forte abraço aí pro Douglas em Colatina, no Espírito Santo. Abração aí, Douglas. Um abraço pro Vinícius em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O Francisco Silva em Barra do Corda, lá no Maranhão. O Thiago em Curitiba, lá no Paraná. É fã aqui do nosso canal. Muito obrigado, Thiago. Um abraço aí pro José Roberto, ele pediu um salve pro seu filho Cauã em Viana, no Espírito Santo. O Yuri, ele pediu um salve aí pra torcida organizada Força Cruz Maltina em Teresina, no Piauí. Forte abraço aí, Yuri. Um abraço aí pro José Maria, ele pediu um salve pro seu filho Wesley em Sinop, lá no Mato Grosso. Forte abraço aí, José Maria. Abração aí pro seu filho. Abraço também pro Emanuel, no Rio de Janeiro. O Joaci, ele pediu um salve pro seu filho e pra sua esposa em São Gabriel, na Bahia. Então aí, Joaci, forte abraço pra sua família. Um abraço também pro Michel Miranda em Conceição do Araguaia, no Pará. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto aí, Vascão.